galera, aqui quem fala é o Tarcísio. Estamos aqui para falar de um dos meus jogos favoritos e cujo autor, né, já está anunciando aí que no ano que vem teremos uma versão revisitada, uma segunda edição, que é fantástica. E na verdade eu estou aqui com ela aqui, pelo menos a versão que nós temos, né? Eu já sei que o Marcelo já deu uma trabalhada também em cima dessa, que já está muito bem encaminhada, que é o Nômades do Marcelo Collar. Para quem não sabe, o Nômades, né, eu tô aqui com dois livros, já vou falar aqui desses livros, né? O Nômades, ele foi o RPG solo no Brasil, que ele representou um salto na qualidade visual e gráfica do RPG solo. Foi um dos primeiros FCs de RPG solo que a gente teve no Brasil, que o Marcelo Collar desenvolveu. Ele fez um trabalho muito bacana, porque antes mesmo de abrir o financiamento, ele já estava levando em eventos. Eu lembro que ele fez uma palestra falando e muita gente ficou interessada. E foi um sucesso total, né? E realmente é de uma qualidade gráfica absurda. Daqui a pouco eu vou mostrar do Nômades primordial, né? Então, por exemplo, aqui, ó, se você ver, ele é todo ilustrado com uma diagramação fantástica. Ele é um livro bem ousado, porque ele não trazia o nome na capa. Isso é maravilhoso. Isso daqui depois eu copiei no Koan, né, que é lançar um livro sem informações na capa, a lá Beatles, a lá Metallica. E foi muito bem comentado, não só o aspecto gráfico, mas também eu acho que o Nômades, ele teve a façanha de ter a parte do conteúdo ser tão comentada quanto a parte gráfica, que é algo que assim, posso estar sendo injusto, mas é algo que você não vê. Por exemplo, o pessoal falar do Morkborg. Todo mundo fala, ai, que livro bonito, que livro sensacional, que livro diferentão. Mas no sistema você vê um falando ali, outro ali, pá, né, o cenário e tal. Não teve o mesmo impacto. E o Nômades não. O Nômades, ele apresentava uma qualidade de escrita e uma profundidade de cenário que a gente não vê muito por aí até hoje, depois de tanto tempo. Então o Nômades, ele apresenta os nômades, você interpreta o nômade, que você é uma pessoa que consegue transitar entre as diferentes realidades. E lembrando que o Marcelo desenvolveu todo esse universo antes desse lance de multiverso virar essa febre que é hoje em dia, porque se você pegar bandas que o Marcelo ele tinha há 10 anos atrás, ele já estava desenvolvendo esse mesmo universo ficcional. E é um livro que ele é muito interessante porque ele tem uma qualidade de escrita muito boa, e a parte do cenário, ela é muito imersiva, assim, é de uma qualidade impressionante, que você realmente, você não só quer conhecer as regras, você não só quer experimentar a estética do livro, mas você fica muito interessado em saber, cara, por que existem os nômades, né? Que raios são essas águas vivas? Ele é muito instigante. E logicamente ele provocou uma mini revolução no cenário do RPG solo, no sentido de que a partir do Nômades, eu acho que as produções que já eram muito boas, elas começaram a subir de nível na questão da apresentação, da qualidade gráfica, nesse cuidado com a diagramação, por exemplo. Eu nunca liguei para diagramação até conhecer o Nômades. O Nômades foi o que me deu a chavinha. Eu falo, pô, a diagramação ela pode trabalhar sim a favor do texto, não é só estética. A diagramação pode sim trabalhar a favor da imersão, não é só um monte de desenho jogado bonito ali para chamar atenção. Então, acho que o Nômades, ele com certeza ele tá lá no hall dos 5 lançamentos de RPG solo mais importantes que a gente já teve dentro da cena. Então, no primeiro FC, né, essa daqui foi o livro financiado, e depois aconteceu uma coisa muito louca, que eu tenho essa versão aqui, que é provavelmente não, né, é o livro mais raro da minha coleção, que é o quê? É uma versão inicial do Nômades que o Marcelo fez, que ele só fez uma cópia, que quando tinha uma arte diferente daqui foi pro livro oficial. Ele tinha fotos e era muito bem bonito, muito diagramado também, capa dura.
E o Marcelo ele só fez uma cópia dessa daqui, né? Tem até a fitinha aqui, é maravilhoso isso daqui, né? Até arrepia só de pensar. E ele fez uma cópia como um teste e tudo mais. E quando estava quase para sair, ele encontrou essa artista que fez as artes do que foi pro UFC, né? E essa versão aqui ela ficou restrita a esse livro, a essa cópia, que aí no Diversão Offline desse ano o Marcelo me presenteou. E é absurdo, assim, isso aqui eu guardo assim, as 7 chaves. É de longe o livro mais raro da minha coleção, o livro mais único. E eu diria mais, talvez esse seja o livro mais único da cena do RPG solo, né? Então, morram de inveja, né? Morram de inveja, tá bom? Pra vocês terem uma ideia, nem o autor tem uma cópia dessa. Gente, eu sinceramente, assim, eu sou muito desapegado, assim, com as minhas coisas. Eu gosto que os meus filhos peguem, né? E tudo mais. Esse daqui não. Esse daqui eu confesso que eu deixo ele num lugar ali separadinho, numa gaveta. Meus filhos não conseguem pegar, porque esse daqui é muito especial. Então vamos falar um pouco do Nômades Primordial. Eu vou dar uma passada aqui, né? Eu já sei que o Marcelo ele já fez algumas alterações, mas aqui tá uma boa ideia. Tem as artes continuam fantásticas, maravilhosas, a diagramação, né? Aqui tá 2003, mas vai sair no ano que vem, né? E tem aqui as ilustrações, né? Da Titi Luathong Dominique Breaker Maximus, é o nome da hora, hein? Muito bacana. Então tá aqui, ó. Muito legal as artes, a diagramação fantástica. E olha, vou falar pra você, viu? Tá o Marcelo ele conseguiu um feito bem interessante, que é de melhorar aquilo que pra mim já estava perfeito. Então realmente essa versão do Nomad, sendo que essa nem é a versão que já tá agora, né? Já teve desenvolvimento, e quando for lançado com certeza vai ter um pouco mais, mas essa versão aqui já significa um salto muito interessante em relação à primeira edição, no sentido de imersão, né? No sentido de colocar ali uma outra informação, um outro conto ali introdutório que acrescenta muito. E é muito interessante porque o Marcelo ele desenvolve também alguns jogos de tabuleiro, board game e tudo, que se passam dentro desse universo. Então, em algum momento, ele ainda não lançou, né? A gente que acompanha as comunidades, o Marcelo ele é um dos ADMs da comunidade, então a gente acaba tendo contato com isso. Então, quando ele começar realmente a lançar esses spin-offs, vai ficar um mundo gigantesco. E eu recomendo demais, não só pela qualidade gráfica, que é absurdo, pela qualidade da escrita, que eu vou falar pra você, assim, é nível Stephen King. Não é à toa que talvez a maior influência do Nômade seja a Torre Negra do Stephen King. Talvez, eu arriscaria isso. Me remete muito, né? Poderia ser facilmente um spin-off da Torre Negra. E uma curiosidade que eu já falei em vídeos, né? O filme que abocanhou o Oscar no ano passado, né? Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, ele parece uma versão em cinema do Nômades. Você quer saber o que é o Nômades? Assiste o Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo. É aquilo, com a diferença de que o Marcelo ele criou esse universo muito tempo antes do Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, né? Eu não sei se o pior que o Nômades foi lançado em inglês, né? Eu não tô falando nada, eu não tô acusando nada, mas, né? Eu não me surpreenderia se alguém da produção leu de alguma forma o Nômades, sabe? Eu não tô falando que foi plágio nem nada, porque, né? Essa questão de realidades paralelas, multiverso, transição, você tem isso na Torre Negra, você tem isso no MCU, então, logicamente. Mas não me surpreenderia que alguém da parte criativa do filme tenha tido contato com o Nômade de alguma forma, né? No mínimo,
tiveram as mesmas influências, no mínimo, né? Mas eu realmente eu queria muito conversar com o pessoal criativo por trás do filme, porque quer saber o que é o Nomads? Vai assistir tudo em todo lugar ao mesmo tempo. É praticamente isso, né? Só que o Nomads ele tem toda uma outra mitologia que é um pouco mais aprofundada, mais mística, mais tal, né? Do que o Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo, que já parte mais para esse lance mais do clichêzão da ficção, né? Embora o filme não seja clichê, mas se você for parar para pensar as explicações e tudo, a linha da história é uma história comum, né? Apresentada de uma forma absurda, absurdamente bem criativa e bem feita. O Nomads ele já vai um pouquinho além, na minha opinião. Um outro filme que pode dar uma ideia do que seria o Nômade seria o filme Yesterday, né, do Malick lá, né, que acontece um apagão na Terra, e aí o personagem, que era um músico frustrado lá, que nunca conseguiu fazer sucesso, ele acorda e ele descobre que ele é uma das poucas pessoas que lembra dos Beatles, né? Ele acorda, descobre que os Beatles nunca existiram, e por algum motivo ele lembra dos Beatles, da música dos Beatles. E aí ele começa a gravar as músicas dos Beatles, ninguém conhece, faz aquele sucesso e ele vira o músico mais famoso do mundo. Então isso tem muito a ver com o Nomad. Só que logicamente o Yesterday ele já vai para um lado mais light, mais cômico. Mas, né, se você quer ter uma abordagem menos densa do Nomads, talvez o Yesterday seja uma linha bem interessante de seguir, né? Então é isso, gente. Não, só vou passar aqui, tá bom? Não vou me ater, porque eu realmente não quero dar spoiler, só para vocês já ficarem com a curiosidade aguçada. E quando é que vai sair o financiamento coletivo do Nômades Primordial, né? Segundo o Marcelo, provavelmente vai sair lá para março, fevereiro, né? Mas na verdade, se não tem uma data marcada, eu vou deixar aqui nos comentários fixo a pré-campanha, que você já pode se inscrever, e aí conforme for tendo as atualizações, você vai receber as atualizações no seu e-mail, lá no Catarse. O Marcelo ele disse que ele vai lançar o UFC quando tiver praticamente tudo encaminhado para que não tenha muito delay entre o fim do financiamento e a entrega. O que é bem interessante, né? Tipo, terminou o financiamento, aí poucas semanas depois, um mês depois, já está enviando as recompensas. Eu super apoio isso, então eu acho que realmente vale muito mais a pena você esperar alguns meses a mais e fazer esse esquema do que de repente fazer agora e depois vai atrasando e tudo, né? Não que eu ligue com atrasos em UFC, né? Eu, como autor, eu sei, assim, na pele, a quantidade de imprevistos que acontecem enquanto você está fazendo um livro sem ter muita grana, quando é só você, né? Então, gente, atraso em financiamento definitivamente não é algo que me incomoda. Mas eu sei que tem muita gente que fica meio mordida com isso, então o Marcelo tá certinho de pensar nisso, tá? Bom, gente, eu ainda preciso trazer... Já tem gameplay do Nomads aqui no canal, na verdade, né? Mas eu ainda vou trazer... Eu quero trazer uma série. Tipo, uma temporada. Assim como eu fiz com Tagmar, assim como eu fiz com Maitreya, assim como eu fiz com... Nossa, tem várias, né, temporadas aqui, é verdade. E eu ainda vou fazer do Nomads, com certeza. Na parte de sistema, para quem ainda não conhece, o Nomads ele utiliza um baralho comum de poker, de truco, e é bem criativo mesmo. É bem interessante como é que funciona. Ele tem oráculos bem sugestivos, ele é muito narrativo, ele foca muito na narrativa, mas é muito interessante porque quando você chega lá no combate do Nomads, o Marcelo ele usou bastante da experiência que ele tem de board game, de wargame. Então ele tem umas regras que, mesmo sendo narrativas, ela tem uma lógica intrínseca, mecânica ali, que é muito interessante, que não é tão comum de se ver em jogos narrativos, né? Então eu acho que faz um mix bem interessante disso. É isso, galera. Revisitamos então o Nomads. Eu tô com a sensação de que em vários momentos eu falei Dominus, né? Mas tudo bem, não vou regravar.
tá? Caso eu não tenha falado, então é só uma memória falsa, porque durante esse vídeo provavelmente eu devo ter cruzado alguma realidade, e a realidade em que eu estou terminando esse vídeo talvez não seja a mesma realidade em que eu comecei. Talvez eu seja um nômade, e talvez nessa outra realidade realmente o nômade se chama Dominus, né? Então é isso, galera, a gente se vê em alguma realidade por aí.